Bem, hoje trago para vocês uma história bem que eu passei a noite toda lendo. Ela é muito boa mesmo. Ela conta a história de uma ricarada que era uma veterinária na sua antiga vida. Ela reencarna como uma empregada, que na verdade era uma escrava de uma farmácia. Só que mais tarde, ela descobre que ela é filha ilegítima do rei de Lapsa, o reinado onde ela nascera. E muitas coisas, gente, vão acontecer aí. Porque ela vira uma princesa. Ela é dada a seu pai em casamento ao nobre Gilbert, que é um homem desprezível. Entretanto, o outro reinado invade o reinado de Elapsa, o reinado da princesa, da nossa princesa Beatriz, e rouba tudo que era dela. E ela volta a ser uma escrava, mas pior do que antes, porque ela agora se transformara numa escrava de guerra. Se vocês gostaram, fiquem comigo, curtem, comentem, compartilhe. É uma história realmente muito linda e espero que vocês gostem. Então é hora do Mauá. Iniciamos a cena vendo um belo castelo. Podemos observar que já é noite no reinado. O hall de entrada do palácio está coberto por sangue. O homem feroz pergunta a uma jovem mulher: "Você é aquela princesa?" A mulher excitante disse que não. Imediatamente a sua cabeça é cortada. Então, escondida, vemos uma bela mulher de cabelos castanhos e olhos castanhos. Ela comenta de novo: "Está acontecendo, mais uma vida foi tomada." Ela comenta que se ela continuar se escondendo, mais pessoas irão morrer. Ela pode não ser filha legítima, pode não ser filha da imperatriz com rei, mas mesmo assim, ela é uma princesa daquele império. Corajosamente, ela vai para a frente daqueles homens e diz: "Eu estou aqui." Ela afirma a eles que ela é a princesa imperial. O homem então inclina-se em frente a ela e pergunta: "Você quer viver ou morrer?" "Bem, o seu marido já a vendeu para nós." Com aquelas palavras, todos os outros cavaleiros caem na risada. A princesa, triste, mas determinada, diz que quer viver e que se fosse para matá-la, que por favor fizesse aquilo rápido. O homem então caçoa da princesa dizendo: "Você quer viver? O que será então que devemos fazer?" Um homem bem alto, de cabelos pretos, chega à cena. Então o homem de cabelos vermelhos trata aquele homem por Vossa Excelência. Beatriz se apercebe logo que aquele homem é o comandante do exército dos cavaleiros, Alexandre Garran. Bem, Alexandre Garran, o comandante supremo, dá ordem para que Beatriz seja executada. Ele diz: "Mate-a e deixe sua cabeça pendurada na frente do castelo." Beatriz, nossa protagonista, fica dilacerada por dentro ao ouvir que sua cabeça ficará pendurada na frente do castelo. Bem, vemos um homem chegando à cena. Este homem tem cabelos prateados. Ele pergunta a Vossa Excelência, o Alexandre Garran, se não era melhor manter aquela princesa viva. Afinal de contas, ela é esposa de Gilbert. Alexandre, hesitante, diz para que a mantessem por enquanto como prisioneira. Alexandre reflete que ela não carrega a aparência da família real de Elapsa. Mesmo que ela tenha filho, seus filhos serão ilegítimos. Ela nunca poderá ascender o trono, pois nunca reconhecerão como a rainha legítima. Então a ordem é dada para que prendessem a princesa e matassem os outros. A princesa desaba ao chão, pensando que ficou viva. Afinal de contas, vemos Alexandre conversando com o homem. Este homem está dizendo que o passa está cheia de terras muito boas para cobrar impostos. Definitivamente, isso será benéfico para o império. Vemos que esse homem é Gilbert, o marido da princesa Beatriz, que a vendeu. Ele pede a Alexandre que o dê as terras que ele havia prometido. Alexandre reflete que ele traiu o amigo rei de Lapsa e traiu a sua mulher, a princesa Beatriz. Ele era um homem nojento e sem vergonha. Segundo Alexandre pergunta aqui:
ouvira que a princesa era esposa dele. Alexandre pergunta se ele está disposto a trocar a princesa de Elapsa pelas terras que lhe havia prometido. Então o homem fica sem acreditar no que o príncipe estava propondo. Ele se pergunta, deixou aquela princesa viva? Ele continua dizendo como ela não é filha da imperatriz. Ele não liga para ela. O homem continua dizendo que o ideal era matar toda a realeza de Elapsa. Alexandre então diz já que ele não quer sua esposa de volta, ele irá mantê-la como uma escrava. Alexandre reflete como os humanos eram repugnantes. Vemos então Beatriz na cela junto com outras servas. Uma comenta que preferia estar morta. Beatriz diz a ela que não tem esse tipo de pensamento. Elas um dia vão agradecer por não terem morrido. A serva continua dizendo que, como escravos, eles serão maltratados. Beatriz tenta animar a serva dizendo que, pelo menos eles estavam vivos. Se morressem seria o fim. Era melhor que eles tentassem o seu melhor. Ela continua chorando e responde a Beatriz que a princesa já foi uma escrava, por isso ela sabe como é aquilo, mas que para ela ser escrava é mais humilhante que a própria morte. A outra empregada repreende, dizendo que ela não deve ser rude com a princesa. Beatriz então disse que ela não está errada, que ela já foi uma escrava. Beatriz continua dizendo que nos 23 anos de escravidão da vida dela, ela foi muito mais feliz do que nos 2 anos que ela passara como princesa. Beatriz fala que agora que são todos escravos, não era preciso chamá-la mais por princesa. Então vemos aquele homem de cabelos vermelhos que cumprimenta a princesa e se pergunta para ela. Está feliz então por voltar a ser uma escrava. Cortamos então para o escritório de Alexandre. O homem de cabelo prateado fica indignado pensando como é possível que Gilbert não tenha pedido de volta sua esposa. Então Alexandre responde que para Gilbert a princesa não passa de uma peça descartável. Homem de cabelo prateado comenta que só deixou viver porque pensar que ela poderia ser útil. Ele continua dizendo já que ela perdera sua utilidade como princesa, é melhor matá-la já. Alexandre comenta que é melhor mantê-la viva de qualquer bandeira. Seus filhos nunca serão reconhecidos como parte da família imperial. Homem de cabelos prateados se pergunta por que o capitão insiste em mantê-la viva. Ele reflete que, de qualquer maneira, ele detesta pessoas como Gilbert, especialmente depois dele ter visto inúmeras batalhas. Ele possivelmente esteja simpatizando com a situação da princesa Beatriz. Ele continua dizendo que ele estava cansado de todas aquelas lutas por poder e que aos 15 anos se juntou ao campo de batalha apenas para ficar longe do palácio. Homem fala ao capitão que haverá uma comemoração de imediato, assim que retornassem ao império, e que o pai de Alexandre lhe daria um título de arquiduque. Alexandre sorri de canto e pensa que o pai dele está tentando lhe premiar de alguma forma com o título que nem sequer existe, já que ele recusar o trono. O homem de cabelos prateados fala para Alexandre que já que unificaram o continente, conquistando o reinado de Elpassa, então Alexandre deveria participar nessa comemoração. Alexandre não queria mais falar, por isso se retira fechando a porta. Voltamos à cena na cela da princesa Beatriz, onde o homem de cabelos vermelhos continua dizendo a ela que originalmente ela é uma escrava, e será por isso que ela está feliz por voltar a ser uma. Vemos os cavaleiros ao fundo, perguntando então ao homem de cabelo vermelho se chama Léo, que nunca viram alguém de cabelos pretos, e se perguntavam se ela também tinha cabelos pretos em outras regiões do corpo. Léo, o homem de cabelos vermelhos, então responde que depois eles poderiam verificar isso. Agora ele tinha outras prioridades. Vemos o homem se dirigindo de forma muito rude à princesa, chamando de senhoritazinha escrava. Você sabe que aqui no nosso reino nós marcamos os nossos escravos. O homem tal estava prestes a marcar lá, com ferro quente. Beatriz fica apavorada. Ele começa a agarrar os cabelos da princesa e pergunta: onde você quer ser marcada? Talvez aqui na sua testa.
na sua nuca ou nas suas bochechas. Enquanto ele faz isso, os cavaleiros ficam todos a rir. O homem de cabelos prateados interrompe, mandando Léo parar. Ele disse que escravos de guerra devem ser mandados Império, e lá eles são designados aos feudos. Até mesmo ele não poderia marcar um escravo, só porque ele queria. Que se ele tivesse conseguido marcar ela com aquilo, a vida dela teria sido arruinada. Léo então pede que dê a princesa de presente. Afinal, um escravo que pertencera à família imperial era bem interessante. O homem de cabelos prateados disse que não pode. Ela seria atribuída a um feudo ou algum cavaleiro. Ele deveria esperar até lá. Mas ele não tinha a mínima intenção de dar a princesa a Léo. Léo agarra a princesa pelo pescoço e disse que logo ela será de alguém. Então que espere um pouco. Ele vai comprá-la. Ele morde as orelhas da princesa e a joga ao chão de forma brusca. A princesa então refletindo pensando, quem diria que ser um escravo de guerra seria tão cruel? Será que teria sido melhor ter morrido? Então, os homens começam a dizer que encontraram a última princesa, a princesa Alicia, a irmã da princesa Beatriz. Ela estava escondida no galpão do palácio. As mesmas palavras que Alexandre tinha dito a Beatriz. Disse também à princesa Alicia que a executassem e pendurasse a sua cabeça nos portões do castelo. Princesa e Beatriz, muito indignada, começa a chamá-lo de desgraçado. Como pode ter conspirado com Gilbert pelas costas? Ela continua dizendo que o pai dele apenas finge ser um imperador. Afinal de contas, ele é um traidor, que usurpou o trono e lidera os rebeldes. Ela afirma que ele é igual ao inseto do seu pai. Os cavaleiros a repreendem, dizendo que ela já não é alguém especial e que ela não deveria falar assim com o capitão dos cavaleiros, Alexandre Garran, o príncipe do império que conquistou o império dela. Alexandre então fala para ela que não consegue entender o que ela acha tão sujo. Ele continua dizendo, talvez porque havia uma proposta de casamento entre nós. Ele pergunta a ela o que ela fez pelo país dela. Ele então fala, culpe a defesa do seu país. Ela, depois de ouvir isso, cospe na cara de Alexandre. Isso deixa com raiva. Ele então, se virando para o seu cavaleiro, disse que mudou de ideia, que desse a sua espada a ele. Ele diz a Alicia que queria lhe mostrar o quão misericordioso ele foi, só falando para que tirassem a cabeça dela fora e colocassem em frente ao castelo. Alexandre leva a sua espada até o peito de Alicia e abre o seu decote, fazendo com que fique uma ferida. Ela pede que espere, que pare por favor de fazer aquilo. Alicia então cai ao chão. Léo então começa a dizer que a princesa Alicia, que sempre foi tão orgulhosa e arrogante, agora está envergonhada por mostrar tão pouco. A princesa Alicia então levanta o rosto para olhar para Alexandre. Ela pede que ele não faça mais aquilo e que ela está indo muito longe ao lhe implorar daquela maneira. Os homens ao fundo comentam que deveriam levar a princesa como escrava também, se perguntando quem será o novo dono dela. A princesa fica sem acreditar naquilo e começa a gritar e implorar para que Alexandre a mate. Alexandre, sem hesitação, leva a sua espada e perfura o coração da princesa. Ele a joga ao chão e assim a princesa Alicia morre. Alexandre ordena seus cavaleiros que a pendurem em frente ao castelo. Daquele jeito, mesmo vendo aquilo tudo acontecer com sua irmã, uma empregada se aproxima de Beatriz. Ela estava bem. Alexandre olha de forma indecifrável para a princesa. A princesa pede que por favor que ele só vá embora. Ele não fala nada e se vira. A princesa começa a se tremer toda. Ela se pergunta quando ele irá matá-la. Será que ele mudará de ideia? Ela não deve chamar a atenção dele. Um cavaleiro então diz que os escravos andassem mais rápido, que se não fizessem, quem ficasse para trás seria morto. Vemos então que eles estão andando há uma semana. A nossa princesa Beatriz já está muito cansada. Ela reflete em como foi trágica sua vida passada.
e que agora sua nova vida também não está sendo nada fácil. Ela pensa que falhou miseravelmente em buscar um emprego na sua vida passada. Ela voltou à faculdade aos 30 anos, virou veterinária. Mas um dia um acidente repentino aconteceu e a levou à morte. E ela não conseguiu alcançar os seus objetivos, os seus sonhos na sua vida passada, e assim ela falecera aos 35 anos. Então, ela renascera como a filha de uma empregada estrangeira, e o imperador, sua mãe pediu ao farmacêutico para que cuidassem de sua filha, e deram o nome dela de Kwon. Nossa prota reencarnou em El Paso, um reino que era semelhante à Idade Média. Ela ainda mantinha consigo todas as suas memórias da sua vida passada. Ela, embora ter reencarnado como uma escrava de classe baixa, ela ainda assim estava feliz porque recebera meia chance. Nessa vida, ela faria o seu melhor. Afinal de contas, ela gostaria de viver uma vida sem arrependimento. Mesmo que ela fosse uma escrava, ela passava seus dias feliz como Kwon, até que o imperador de El Paso aparece dizendo que era o pai dela, no ano que ela fez 23 anos. Assim ela ganhou do Obtive Beatriz. O dia. Um homem rico de El Paso, Gilbert, um amigo do rei, propôs em casamento uma das filhas do rei. Mas o rei não queria dar nenhuma de suas filhas biológicas, filhas dele e da imperatriz. Bom, em troca, ele deu Kwon para ser esposa de Gilbert. Foram 2 anos que ela passaram sendo esposa de Gilbert, onde ela sofreu inúmeras violências. Ela já estava tão deprimida que ela pensava que era melhor morrer do que continuar vivendo daquela maneira. Mas aí um dia o Império invadiu El Paso. Ela contempla em sua mente os cadáveres de suas irmãs e pensa que se ela fosse uma princesa verdadeira, ela também estaria ali, em frente ao castelo com sua cabeça pendurada. Os escravos então chegam ao reino, ao Império de Nostermos. A nossa protagonista fica deslumbrada com o luxo que era. O Palácio Imperial de Nostermos era digno do império que unificaram o continente. O homem então chama pela nossa princesa, dizendo que agora ela era da família Kufead, que era o vice-capitão Eva, o homem de cabelos prateados. A protagonista reflete que ela não deve dizer que ela é uma princesa ou tentar buscar tratamento diferenciado. Ela deve esquecer o seu tempo de princesa. Ela tem muito medo de rever aquele homem de cabelos vermelhos. Não novamente. Ela não quer ver nenhum deles, nenhum daqueles cavaleiros. Até mesmo o capitão dos cavaleiros, Alexandre. Em seus aposentos, a princesa olha para o espelho e agarra em uma tesoura. Com determinação, ela corta os seus cabelos, porque ela não quer que ninguém a veja como uma garota agora, quanto menos como a princesa. A nossa protagonista está então varrendo o chão e alguém chama por ela. Uma empregada, que disse para que ela fosse com ela. A empregada disse que quando ela terminasse de varrer, deveria ajeitar as mesas. A nossa protagonista estava se conformando com tudo aquilo. Agora ela voltará a ser a empregada, a escrava, chamada Chloe. Então o menino está refletindo que, desde a nomeação de Alexandre para arquiduque, que as coisas estão ficando muito tensas, e que por causa de tudo aquilo, ele era o único mordomo para resolver toda aquela bagunça. O menino então chega até o arquiduque Alexandre e fala que sua majestade pediu para que ele participasse da festa amanhã. O arquiduque então responde para que rejeitasse o convite. Então o menino fala novamente o que quer dizer com rejeite. O mordomo continua dizendo que Alexandre deveria aproveitar enquanto está na capital para resolver as coisas. Alexandre diz que assim que o treinamento dos cavaleiros acabar, ele está pensando em voltar para o ducado.
O Bodome então comenta que de qualquer maneira ele deverá retornar ao palácio por causa do torneio dos cavaleiros. E que seria bom se Alexandre participasse da festa amanhã, ou pelo menos do jantar. O Bodobo continua dizendo que a Vossa Majestade está determinado a parabenizar Alexandre pelo seu casamento naquele ano. O homem continua dizendo que se ele não esclarecer as suas intenções, o imperador realmente pode armar um casamento secreto para ele. Bem, Alexandre então diz Aram o mordomo para dizer a seu pai que se apaixonou por um dos cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros do Império. Ele estava pensando em utilizar Léo para ser seu amante. O mordomo disse que já que estavam falando de amantes, Léo não seria o mais indicado, mas sim Chris. Voltando a cena para nossa protagonista, ela está estendendo as roupas. Ela reflete que ter ido para o departamento de enfermagem foi muita sorte. Ela passando em frente a uma farmácia, ela fica curiosa. E ela então entra até a farmácia, já que a porta estava aberta. Ela tem um sentimento de nostalgia, já que por 23 anos de sua vida, ela trabalhou em uma farmácia. Ela fica triste por ver que a farmácia está tão suja. Ela se pergunta por que mesmo com tantos médicos e enfermeiras, a farmácia está tão negligenciada. Sem demora, ela começa a arrumar a farmácia. Ela fica muito feliz por ver toda aquela farmácia arrumada. Ela fica feliz por conhecer medicina, graças à sua vida passada. O homem então entra na farmácia e pergunta o que ela está fazendo. Aquele homem é o diretor adjunto do departamento de enfermagem, o Sr. Jorge. Então ela, muito tímida, diz que o chão estava sujo e por isso quis limpá-lo. O homem repreende dizendo como ela se atreve. Apenas médicos e enfermeiras têm autorização para entrar dali. O homem fica surpreso. A farmácia estava tão organizada. Já fazia muito tempo que ele não via aquela farmácia tão organizada. Ele se pergunta se ela fez aquilo. Ela então disse que não valia a pena mentir. Iria dizer a verdade. Então ela, se curvando, pede desculpas ao vice-diretor. O vice-diretor fica sem acreditar que uma mera escrava realmente organizou tão bem as coisas. Então, para se justificar, ela conta que trabalhou por muitos anos como escrava em uma farmácia. Sr. Jorge ainda fica sem acreditar. Mesmo que ela tenha trabalhado muito tempo como escrava, não poderia ter organizado aquilo de maneira tão perfeita. Então ele disse para ela, alguém que não sabe ler ou escrever conseguiu fazer aquilo. Bem, a nossa prota rapidamente diz, eu sei ler. Assim pude organizar os medicamentos, e os que eu não reconhecia eu juntei num canto. Seu Jorge fica surpreso e volta a dizer, acabou de falar que sabe ler. A nossa protagonista diz sabe que sabe ler, sabe escrever e que aprendeu ervas medicinais na enfermaria, onde ela aprendeu a ler e a escrever. Seu Jorge fica surpreso com aquilo tudo e reflete que viu muitas pessoas perdendo a sua identidade quando se tornavam escravas. E que raramente via algum escravo que soubesse ler e escrever, mas que nunca viu alguém tão profissional quanto a nossa protagonista. Ele diz ela que independentemente de quanto ela insista, que aprendeu sobre ervas medicinais, pôr as mãos em medicamentos restritos, em um ato de grande ignorância. Ela deverá então enfrentar as consequências. Por isso, ela novamente se inclina e pede desculpas. Ela então pensa que será uma punição mais leve que ela pensara. Seu Jorge então pergunta a ela o nome dela. Ela fica um pouco hesitante e lembra-se que não se chama mais Beatriz. Ela abandonou seu nome e voltou a adotar o nome de escrava. Então ela dá o nome dele, o nome que ela considera seu nome verdadeiro. Ela então diz, o meu nome é Chloe. Vemos então Alexandre, o arquiduque, em seu treinamento com espadas. Ele lembra-se de sua mãe, que dizia para ele que ele estava cada dia mais parecido com o seu pai e que não suportava vê-lo. Por isso, ele começa a se lembrar do qual trágico era a relação dele com a mãe. A mãe um dia o abraçou, mas no mesmo dia, o apanhou e o fez de refém.
pondo uma faca em volta de sua garganta. A mãe dizia que dera luz a uma criança que não queria ir. Todos os 13 anos que passou com o pai de Alexandre foram cheios de dor. Então Alexandre ficara todo suado do treino e por isso agarrou em um balde de água e despejou sobre o seu corpo. Ele estava muito furioso, porque acabaram de se lembrar de seu passado com sua mãe. E isso atormentava todos os dias de sua vida. O seu mordomo então Aaron fala para ele cumprimentar a filha de Dudu que viu Doras. Ela já estava esperando por Alexandre há muito tempo. O mordomo continua dizendo que a notícia de que a filha do Duque estava vendo um homem solteiro não deveria se espalhar. Seria um escândalo. O mordomo então pede que ele a visse uma vez. Já era a 10ª vez que ele vinha visitar Alexandre. Ele continua dizendo que, por favor, que ao menos ele rejeitasse ela. Senão a imagem do arquiduque iria piorar. Alexandre interrompe Aaron e o chama pelo seu nome. Ele, olhando para Aaron, fala: "Isso é algo que eu deveria me preocupar." Não se pergunta se ele tem alguma doença, porque não importa o quão sedutora seja uma mulher, ele nunca cai pelos seus encantos. Então, dando uma desculpa à Lady Veldoras, ele fala para ela que o arquiduque estava ocupado e não poderia vê-la. Ela então responde que ele é um homem tão ocupado e que não há nada que poderia fazer quanto a isso. Bem, galerinha, vamos ficando por aqui. Essa é a história de Beatriz. Vocês podem pesquisar por ela. Ela tem em português. Ela tem 109 capítulos. Ela é muito boa. Ela me fez ficar com raiva, ficar feliz. Chorar eu não chorei, mas fiquei viciada nela, tanto que passei a noite toda lendo ela. Então é isso. Recomendo essa história. Não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. Para canais pequenos como o nosso, é muito importante que vocês curtam, se inscrevam. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.